nós vamos agora, compartilhar da palavra do Senhor. Estamos, nesse culto tão abençoado, culto tão maravilhoso. E nós estamos falando, nesse mês de outubro, nós iniciamos uma série sobre o Espírito Santo. Quantos estão sendo abençoados pela série sobre o Espírito Santo? Amém? Está aprendendo coisas maravilhosas, irmãos. Maravilhosas. E a gente vai continuar um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3. Você vai lá no versículo 13, 2 Coríntios, no capítulo 3, vamos começar no versículo 13. Caso você não tiver a Bíblia para acompanhar, vai passar aqui no Data Show, Vou ler na versão NAA. Então, você pode acompanhar ali ou na sua Bíblia, fique à vontade. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 13 começa. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Aqui, queridos, nesses versículos que a gente leu, o apóstolo Paulo, ele já começa falando. Deixa eu tomar uma aguinha. Perdão, irmãos. Ele já começa falando ali no versículo 13, que nós não somos como Moisés. Essa declaração de Paulo não está sendo um elogio nesse momento. Quando ele fala em não somos como Moisés, Paulo ele vai falar de uma atitude que Moisés teve, e Moisés todos nós conhecemos, um grande homem de Deus, usado por Deus de uma forma gloriosa. Mas Paulo, nesse versículo, ele está fazendo uma lembrança a uma situação que aconteceu com Moisés, em que depois de ele ter descido do monte, e tido um tempo com Deus de 40 dias, 40 noites, a Bíblia fala que quando ele desceu, o rosto dele resplandecia, por causa da glória do Senhor. A glória brilhava literalmente no rosto de Moisés. Então Moisés, aquele homem de Deus, estava lá 40 dias, 40 noites, recebendo instruções diretamente do Senhor. A Bíblia fala que nesses 40 dias e 40 noites ele jejuou, não comeu nem bebeu. E quando ele desceu daquele Monte Sinai, ele não sabia nem que o seu rosto estava brilhando. Mas o povo começou a perceber e olhar para Moisés, eles até ficaram com medo daquela glória que brilhava no rosto dele. Então eu quero que você entenda um pouco mais, por que Paulo está falando em não somos como Moisés. Porque a gente vai lá para o livro, vamos ver essa história, para você entender um pouco melhor. Está lá em Êxodo, no capítulo 34, obrigado pastor. Êxodo 34, versículo 29. Vai narrar essa história que Paulo está falando aqui. Vamos entender um pouco mais, para a gente pegar um pouco mais de contexto. Então, Êxodo 34, versículo 29,
A história vai dizer assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, olha só, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou, Arão, e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Preste atenção, que até esse momento Moisés não tinha posto o véu. Moisés desceu, a glória estava brilhando no seu rosto, ele falou com Arão, falou com os líderes, falou com o povo, mas ainda não tinha colocado o véu. Depois que ele falou com todo mundo viu a glória, agora ele bota o véu. Né? Ele bota o véu. E aí o que acontece? Um véu sobre o rosto, 34. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, eles viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. Amém? Então essa história, para você entender, está mostrando que Moisés, ele desceu do Monte Sinai, a glória brilhava no seu rosto, ele falou com o povo, falou com Arão, falou com os líderes, e depois ele colocou o véu. E Paulo ele explica por que ele colocava o véu. Por quê? Porque a glória estava desaparecendo. A única explicação que Paulo dá por que Moisés colocava o véu é porque a glória estava desaparecendo. Então ele escondia com o véu. E aí quando ele entrava na presença do Senhor, ele removia, dava uma recarga de glória, e aí voltava para o povo, mostrava que estava cheio de glória, e quando a glória ia sumindo, ele botava o véu de novo. É por isso que Paulo ele não está aqui elogiando essa atitude. Ele está dizendo por que nós não somos como Moisés. E nós não devemos ser assim. Você vê que essa atitude de Moisés gerou na nação de Israel uma atitude de que, até hoje, Paulo fala, o véu está posto no coração de Israel. Por causa daquela atitude de Moisés. Sabe, esse véu que a Bíblia está falando, ele representa, querido, o véu do engano, o véu da falta de transparência. Sabe por quê, querido? A glória, quando brilha no rosto de uma pessoa, todo mundo vê. Todo mundo vê quando um líder está ali sendo usado por Deus. Quando você, muitas vezes, cheio do Espírito Santo, começa a profetizar, começa a impor as mãos sobre as pessoas. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Mas muitas vezes o que as pessoas não sabem é quando você põe o véu e esconde as fraquezas, os erros. E tenta esconder. Esse véu é algo que precisa ser removido do nosso coração. Esse é um véu que precisa ser removido do nosso coração. Esse véu representa uma vida de fingimento. O véu representa uma vida de fingimento. O pastor estava falando essa semana aqui sobre um amor sem hipocrisia. Né? Muitas vezes o véu, a hipocrisia está ali. Esse véu, muitas vezes, que está no teu coração, está impedindo o agir do Espírito Santo de gerar transformação. Porque o contexto do que a gente leu vai dizer lá, versículo 18. E todos nós, presta atenção, com o rosto descoberto. E todos nós com o rosto descoberto, sem o véu. Qual que é o propósito dessa mensagem? É esse aqui. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Como você é transformado? Quando você tira o véu. Quando você arranca o véu do teu coração.
E para de fingir. E para de mentir, às vezes, de enganar. Porque, queridos, muitas vezes as pessoas, elas estão vivendo uma vida de aparência. E isso é o véu que está ali. Uma vida de aparência. É um véu. Você não está conseguindo contemplar a glória do Senhor por causa dessa vida de aparência. A gente tem falado sobre ser cheio do Espírito Santo. E eu nessa noite, irmão, quero te ajudar a entender que mais do que poder e dunamis, você precisa entender uma transformação que tem que acontecer primeiro. Porque, querido, a gente foca muito no poder, e o poder é bênção. Mas a gente esquece de falar sobre a transformação. A gente fala do Espírito Santo e esquece de falar que a obra do Espírito Santo em nós é nos transformar. E, consequentemente, ele vai te revestir de poder. A consequência do poder, o poder, aliás, é a consequência de uma vida transformada. Diga assim, o poder do Espírito Santo é consequência de uma vida transformada. Você vai entender isso, eu vou te explicar. É consequência. Então você precisa entender que nós temos que tirar o véu. Arrancar o véu. Onde é que está esse véu? No coração. Como eu falei, é um véu que representa engano, falta de transparência, a mentira, o fingimento, a hipocrisia, qualquer tipo dessas coisas. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso, remover o véu. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito, eu amo a lição número 2 do discipulado, né? E eu estou baseando toda essa mensagem por causa dela. A lição número 2 do nosso discipulado é: o Espírito Santo transforma a sua vida. Particularmente é a lição que eu mais amo ministrar. Eu me empolgo nessa lição, é a lição que eu gosto. Eu tenho paixão por essa lição. Quem está no discipulado já passou por ela? Quem já passou por essa lição? O Espírito Santo transforma a sua vida? É isso mesmo que a gente vai falar. É o Espírito Santo que transforma a sua vida. Querido, eu falo isso com propriedade, porque eu vou falar um pouco de coisas que eu vivi, onde o Espírito Santo transformou meu coração. Sabe, querido, nós não estamos aqui pregando, né, dizendo coisas que não aconteceram conosco. Muito véu foi arrancado da minha vida. Muita hipocrisia foi arrancada da minha vida. Muito engano foi arrancado da minha vida. Muito orgulho foi arrancado da minha vida. Eu tinha um orgulho dentro do meu coração que eu nem sabia que eu tinha, querido. Até eu começar a sentar no discipulado e a começar a perceber como eu era uma pessoa orgulhosa. Eu não sabia que eu era orgulhoso, até começar a sentar com o pastor, e eu pensava assim, o que o pastor vai me ensinar aqui, essas lições que eu já sei dos versículos, né? Os versículos da lição ali, querido, eu nasci na igreja, cresci ouvindo aquilo, então eu pensava no começo do discipulado, eu já sei o que significa isso aqui. Até que o Espírito Santo começou a me confrontar, dizendo, cara, você é orgulhoso, você não quer aprender, eu estou tentando te ensinar. Então, querido, Deus foi me quebrando. Deus foi me quebrando, porque, querido, havia um véu dentro do meu coração. O orgulho que me atrapalhava de contemplar a glória do Senhor. Querido, Deus já me usou muitas vezes de maneiras gloriosas para ganhar pessoas para Jesus, para orar por enfermos, tantas coisas já aconteceu. Mas, querido, ainda o meu coração precisava ser tratado. E eu dou glória a Deus que eu pude começar a sentar com o pastor e começar a receber confronto. Porque, querido, o discipulado, ele não é para passar a mão na tua cabeça. Discipulado não é para passar a mão na tua cabeça. Discipulado, muitas vezes, é para gerar confronto em você. Como é que você vai ser transformado se o pastor muitas vezes não chegasse em mim e me confrontasse com firmeza, com amor também? É óbvio que é com amor, mas precisava desse confronto. Eu não enxergava isso, eu era uma pessoa desleal. Eu falava mal dos meus líderes, querido. Lá em Blumenau, né? Eu falava mal, querido, eu criticava. Eu falava mal, eu tinha uma língua, maledicência. Assim eu era, querido.
Eu era uma pessoa assim, falava mal, criticava a igreja, criticava o culto, criticava o louvor, falava mal de tudo, nada estava bom. Até que um dia o pastor me deu um livro, né? Lealdade e Deslealdade. Eu comecei a ler aquele livro, né? Eu comecei a me enxergar dentro daquele livro. Falei, cara, eu sou um cara muito desleal. Eu sou um cara muito desleal. Era um véu que estava no meu coração. Era um véu que estava posto em mim. E eu não enxergava. Até que Cristo removeu isso da minha vida. Querido, eu não sei qual que é a tua situação, qual é o véu que está sobre você. Mas eu sei que muitas vezes é este véu que o Espírito Santo está comunicando para você agora, que está impedindo você de contemplar a glória do Senhor. Essa glória, querido, que quer vir sobre você. É maravilhoso quando a glória vem, sabe, e ela brilha no teu rosto, todo mundo vê que ela está brilhando. Mas a Bíblia fala que a glória que o Espírito Santo vem sobre nós é uma glória muito maior do que aquela glória que havia sobre o rosto de Moisés. E a pergunta que eu te faço é essa: qual é o véu que está sobre o teu coração? Porque esse véu precisa ser removido. Para ser cheio do Espírito Santo e transformado, você precisa remover esse véu hoje. Não dá para você ouvir uma palavra, querido, e simplesmente dizer, não, eu não preciso. Querido, nós precisamos sim de transformação. É o que a Bíblia está dizendo, nós vamos contemplar a glória do Senhor quando a gente remover esse véu. Quando a gente remover esse véu. Querido, nós precisamos entender isso. A obra do Espírito Santo em nós, ela envolve, querido, 2 níveis de unção. A obra do Espírito Santo em nós, ela envolve 2 níveis de unção. Sabe, a unção, eu quero que você entenda, o primeiro nível de unção é a unção sobre nós. Diga assim, unção sobre nós. E outro nível de unção, que é a unção em nós. Diga assim, unção sobre, unção em. Em fala que está dentro. Sobre é o que está fora. 2 níveis de unção. Então essa unção sobre, você vai entender. Lá, por exemplo, em Lucas, abra comigo. Vamos usar o próprio Senhor Jesus aqui como nosso modelo, né? O pastor ministrou semana passada sobre Jesus. Lucas no capítulo 3, do versículo 21 e 22. Olha só. Jesus foi para o batismo, eu vou ler alguns versículos agora. E vai dizer assim. Lucas, Evangelho de Lucas 3, 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia, você é meu filho amado, em você me agrado. Até aqui a gente conhece. Agora pula para o capítulo 4, versículo 1. Porque o Espírito Santo desceu sobre Jesus, amém? Então o que aconteceu agora? Jesus está cheio do Espírito Santo. Olha o versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo. Como é que Jesus está? Cheio do Espírito. Essa é a unção em. Vou explicar para você. Voltou do Jordão e foi guiado pelos mesmos Espíritos no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Agora você vai pular lá para o versículo 14. Depois dos 40 dias que Jesus foi sendo tentado, agora o versículo vai dizer, então Jesus, como é que ele está agora? No poder do Espírito. Jesus entrou no deserto como? Cheio do Espírito Santo. É o primeiro nível de unção. É a unção em que eu estou falando. A unção em você. Essa unção, querido, Jesus foi cheio, ele não sapateou, não rodopiou, não fez nada, só uma pomba desceu, ele foi cheio. Não aconteceu nada. Ele foi só guiado para o deserto. E aí agora, depois desses 40 dias, Jesus volta, mas agora ele está mudado, né? Agora ele está no poder do Espírito Santo. Essa é a unção sobre. Você vai entender, o versículo vai continuar. No poder do Espírito Santo voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. E então ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos.
Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus aqui está falando, né? Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Olha o que Jesus leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora Jesus está declarando que o Espírito do Senhor está sobre ele. Essa é a unção sobre, é um nível de unção. A unção sobre é uma unção de capacitação para o propósito. A unção sobre é uma unção de capacitação para o propósito. O texto está dizendo, o Espírito do Senhor me ungiu para. O para quer dizer o propósito. Pregar, libertar, trazer vista aos cegos. Capacitação para o propósito. Agora, querido, você vai entender. Lá em Atos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 9, Jesus vai falar com os seus discípulos. O versículo a gente conhece muito bem, Atos 1, 8. Jesus está explicando aqui. Agora Jesus fala para os seus discípulos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mais uma vez, a unção sobre, receberão poder sobre vocês, para serem minhas testemunhas. A unção que revela o propósito. Essa unção é para cumprimento de propósito. Quando você é revestido, é porque você está sendo revestido para cumprir um propósito. A unção, ela só vem para você cumprir um propósito. Quando você está no teu propósito, você está na tua unção. Quando você não está andando no teu propósito, você não está na tua unção. Se você não entende qual é o teu propósito, essa unção não vem. Essa unção ela só é liberada quando você entende o propósito para o qual Deus te chamou. Você precisa entender, esse é o primeiro nível de unção. Mas esse a gente já conhece bem, a gente já falou sobre isso. Eu quero falar sobre a unção em você, que é uma unção que a gente não fala muito. É a unção de transformação de vida. Você vai ver, por exemplo, lá em João, no capítulo 14, no versículo 13. João 14, 15. Quem está entendendo aí diz amém. Então Jesus está falando agora sobre o Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará onde? Em vocês. Onde é que o Espírito Santo habita? Em nós. Diga assim, o Espírito Santo habita em nós. O apóstolo João vai dizer, o próprio apóstolo em 1 João, no capítulo 2, lá para o final da Bíblia, lá pertinho de Apocalipse. 1 João capítulo 2, versículo 27. Ele vai falar sobre essa unção. 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não preciso que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou vocês. Vou ler de novo. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece aonde? Em vocês. Esse é o nível de unção que permanece em nós. A unção em você é uma unção de transformação. Diga assim, a unção em mim é uma unção de transformação. Você já conhecia esse nível de unção?
Esse é o nível que o Espírito Santo quer fazer em você. É uma unção que dele, quando está dizendo dele, essa unção está fazendo referência ao Espírito Santo. O apóstolo João está fazendo uma referência ao Espírito Santo. É uma unção que você e eu recebemos dele. Dele quem? Do Pai. Sabe, querido, nós precisamos entender essa transformação de vida. Porque o Espírito Santo, ele quer transformar você de dentro para fora. O Espírito Santo quer transformar você de dentro para fora. Deus não quer mudar somente a tua aparência. Deus não quer que você tenha um penteado bonito, uma roupa bonita. Beleza, pode ter. Mas Deus quer transformar o teu coração. Deus quer mudar por dentro. É aonde o Espírito Santo quer fazer a obra. Muitas vezes está mais preocupado por fora, com o brilho do rosto, e não está preocupado com a glória por dentro. Querido, muitas vezes o brilho do rosto vai desaparecer. E se você tiver com o véu, você pode até esconder. É por isso que nós precisamos remover esse véu. É por isso que você tem um discipulador diante de você, que é onde você vai tirar esse véu. Quando a semana não está bem, quando o casamento não está bem, quando as coisas não andam bem, você tem que remover esse véu do teu coração. E dizer, olha, eu não estou legal. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Nessa área da minha vida, meu casamento, com os meus pais, com a minha família, lá na empresa. Pastor, eu tô com meu coração cheio de ódio, mas eu tenho um véu no meu coração, eu finjo que está tudo bem e que eu amo o meu irmão. Mas eu ponho um véu aqui, e quando eu olho para a cara do meu irmão, eu sorrio para ele, e ele acha que eu amo ele. É véu! Muitas vezes o casal vem no carro brigando, né? Chega na igreja, entra na porta ali, né? Aí de repente, tá tudo bem, né? Querido, eu já fiz isso, querido. Querido, você pode olhar para mim, querido. Tudo que eu vou falar para vocês, eu já fiz, irmão. Tá? Eu não estou aqui para dizer, pastor dizendo essa semana também, né? Aquilo confirmou. A gente não tem que ser hipócrita, irmão. Pegar o microfone e pregar é fácil. Agora a gente abrir o coração, querido, se expor. É o que me gerou transformação, querido. Porque, querido, antes eu não me expunha para ninguém. Eu não abria meu coração. Querido, eu fingia que estava tudo certo. Eu fingia. Eu ia para a igreja, sentava no banco. No louvor, está tudo certo, querido. Tudo fingimento, mas meu coração destruído. Quando eu vim para Luiz Alves, há uns 8 anos atrás, até mais, né? Eu ouvi por quê, querido? Porque eu estava com a minha vida arrebentada. Minha vida arrebentada. E eu vim aqui, o pastor me chamou, vem cá andar comigo, vamos lá, vamos me ajudar. Eu estava parado, né? Estava vivendo, só querendo, eu estava cuidando do mercado na época, a gente tinha um negócio, não deu certo. Então eu estava com o meu coração assim, cheio de decepção, de frustração. Eu vim para Luiz Alves, aí eu pensei, vou lá, né? O pastor me chamou, vou lá. Né? Não vou ficar sem congregar também, porque nem para a igreja eu estava indo naquela época. E aí, querido, o pastor, vamos cá, me ajuda. Estendeu a mão, me ajudou, me tirou, eu e minha esposa, daquele lugar que a gente estava vivendo, irmão. Nós estávamos vivendo destruído. E havia tanto véu que precisava tirar. Lembra lá de Isaías, capítulo 6? A Bíblia fala que Isaías, ele teve um encontro com Deus. A Bíblia fala que lá naquele momento, ele diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, né, eu vi o Senhor. Por que tinha um véu ali? O profeta Isaías, ele estava até o capítulo 5. Ai de vocês, ai de vocês. E apontando, o profeta, né? O profeta é assim, ai de vocês. No capítulo 6, a glória aparece, o véu é removido e ele diz, ai de mim. Ele tinha um véu que ele não enxergava, a glória do Senhor. Né? Abra lá comigo, vamos ler, por favor, só para nós. Isaías capítulo 6, né? Olha só, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, olha o véu de Isaías, quando morreu o rei Uzias. Né? O rei Uzias era um homem muito importante, era um grande homem de Deus. E Isaías andava do lado do rei Uzias. Isaías estava ali junto com esse homem. Mas quando o rei Uzias morreu, eu já preguei um tempo atrás sobre quem representa o rei Uzias. Representa o orgulho. Eu não vou aqui entrar muito em detalhe, mas o rei Uzias representa o orgulho. Então qual que era o véu? O orgulho. Quando morreu, o que acontece? Eu vi o Senhor.
assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, quem estava cantando agora? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, olha só, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isaías naquele momento, ele está tendo um encontro com Deus, e ele diz, ai de mim, eu vou perecer. Ele está declarando que os seus lábios eram impuros. Ele mesmo está dizendo assim, ó, resumindo, eu sou farinha do mesmo saco. É isso que ele está dizendo aqui. Eu sou farinha do mesmo saco. O povo que eu estava aqui profetizando contra, eu faço parte desse mesmo pacote. Eu também sou um homem de lábios impuros. Eu preciso do toque do Senhor na minha vida. E foi quando o anjo do Senhor tocou nos seus lábios e a iniquidade foi tirada. Sabe, querido, eu não sei qual é o véu que está no teu coração hoje, mas o Espírito Santo, ele quer arrancar esse véu de você. Sabe, para que você seja transformado de glória em glória. Sabe, irmão, nós precisamos dessa transformação. Quando a gente lê lá em Efésios capítulo 5, e no versículo 18, pastor David, ele ministrou semana passada, esse versículo. Efésios capítulo 5, e o versículo 18. É um texto que a gente conhece bem, né? Vai dizer assim, e não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito Santo, amém? Esse versículo a gente conhece bem, o que a gente talvez não entenda é o contexto do versículo. Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? A gente está falando dessa unção em nós, a gente conhece esse versículo aqui. Agora, por que Paulo fala que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Existe um contexto atrás disso. Então a gente tem que entender o contexto. A gente vai lá para o versículo 3. Vamos pegar o contexto geral. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês como convém a santos. Não use linguagem grosseira. Não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo de Deus. Presta atenção. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Quem aqui é a luz do Senhor? Quem aqui era treva e agora é luz? É isso que nós somos, irmão. Temos que entender isso. Nós somos luz no Senhor. Diga para esse irmão que está ao teu lado, você é luz no Senhor. Agora diga assim, vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Olha o 18. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vou repetir, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí entra o versículo 18. E não se embriague com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito Santo. Por que você tem que estar cheio do Espírito Santo? Para viver uma vida transformada, irmão.
Tenha cuidado com a maneira como você está vivendo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, querido, você vai precisar praticar obras da luz e não das trevas. A coisa, querido, tem que mudar. Se você quer ser cheio do Espírito Santo e ainda continua praticando as obras infrutíferas, significa que Ele não está transformando você. Não está. Tem um véu aí. Ele não está transformando a tua vida. A Bíblia fala que no último dia muitos vão chegar diante do Senhor. O pastor Leandro ministrou isso há um tempo atrás. E vão dizer: Senhor, no teu nome nós expulsamos o demônio, profetizamos e curamos enfermos. O que é isso? Unção sobre. A unção sobre estava agindo. Mas sabe o que faltava neles? A unção aqui, ó, transformação. Jesus vai olhar para eles e dizer assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Como é que pode uma pessoa ser usada por Deus, a glória, brilhando no rosto, profetizando, expulsando o demônio, curando enfermo, glória brilhando no rosto, mas havia um véu, eles não enxergavam a iniquidade deles. Não enxergavam a iniquidade deles. E por isso não entraram. E a Bíblia diz: não vão entrar, porque eu não vos conheço. Querido, você quer ouvir essa palavra de Jesus? Eu creio que não. Eu creio que ninguém aqui quer ouvir uma palavra dessa. Todos nós queremos ouvir: vinde bendito do meu Pai. Amém? Eu tenho certeza disso. Só que para isso você precisa deixar o Espírito Santo te transformar. Você precisa deixar o Espírito Santo mudar a tua vida. E querido, não é a obra do pastor chegar para mim assim: Cristiano, tu tem que mudar. Não, não é. Ele não fez nenhuma vez isso comigo. Eu fui entendendo no processo que eu precisava me arrepender. Eu fui entendendo: cara, eu estou todo errado. Irmão, eu fui entendendo: eu estou todo errado, eu preciso mudar. Que evangelho é esse que eu estou vivendo? É isso que o Espírito Santo fez em mim, Ele me convenceu do pecado. Querido, e essa unção que está hoje sobre mim, é reflexo daquilo que está acontecendo em mim. A unção que hoje está sobre você, você que está passando pelo processo do discipulado, entenda isso, é reflexo daquela unção que está transformando você. Isso traz o quê? Autoridade. Quando você se deixa de ser transformado, você tem autoridade para falar. Você no mundo espiritual tem autoridade para declarar. Olha só, irmão, a gente vê, para fechar aqui, muitas vezes a gente pensa que o Espírito Santo, ele desceu sobre os discípulos só em Atos capítulo 2. Mas na verdade, em Atos capítulo 2, o que desceu lá foi o poder do Espírito Santo. Porque eles já tinham recebido o Espírito Santo. Você sabia disso? Vamos abrir a Bíblia então? João capítulo 20. Os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo. Quando a gente lê Atos capítulo 2, o que acontece lá? Eles recebem o poder. Lembra quando eu li Jesus? Jesus foi cheio e depois Jesus estava no poder. Aconteceu a mesma coisa com os discípulos. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Leia comigo. Jesus, depois de ter ressuscitado, agora os discípulos estão ali com medo, estão trancados. E vai dizer assim a narrativa: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estavam trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, estavam com medo. Olha só o que aconteceu. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo aqui. Aqui eles receberam o Espírito Santo. E você vê que não aconteceu nada de extraordinário, né? Língua de fogo, nada. Apenas eles estavam com medo. E Jesus aparece e diz: a paz esteja com vocês. Jesus diz assim, soprou, né? Recebam o Espírito Santo. Simples.
Simples. O Espírito Santo vem assim sobre nós. Como é que o Espírito Santo veio sobre Jesus? Como uma pomba. Simples. Uma avezinha desceu, né? E pousou. O que às vezes a pomba representa, né? Paz, às vezes, né? Tem símbolo, né? A gente fala o símbolo de paz, um animal tranquilo, um animal dócil, né? Representa isso. Às vezes você está aqui nessa noite, querido, com o teu coração cheio de medo, cheio de coisas que você tem medo, que você não está conseguindo vencer, e o Espírito Santo quer apenas trazer paz sobre o teu coração. Você está inquieto, você está incomodado, e o Espírito Santo quer trazer paz sobre a tua vida. Aqui eles receberam o Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 2, eles receberam o quê? O poder. Unção, aqui é a unção a unção entrou neles. Lá em Atos capítulo 2, a unção estava sobre eles. Você está entendendo isso? Que a primeira obra do Espírito Santo é habitar em você. E quando ele habita em você, ele vai gerar transformação. E automaticamente, você sendo transformado de glória em glória, você vai receber poder. Agora, se você inverter isso, é perigoso. Se você, querido, buscar o poder sem buscar uma transformação, isso te corrompe. Se você buscar poder do Espírito Santo sem uma vida transformada, é por isso que muitos homens e ministros, às vezes do Evangelho, acabaram caindo. Por causa que, infelizmente, eles se moviam no poder, mas não cuidavam da unção aqui. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, qualquer um de nós. E que Deus, como diz o pastor, né, Leandro, que Deus me diga, né, Deus me livre. Deus me livre, é sim, é verdade. É por isso que essa palavra nessa noite, ela está dizendo para nós, meu irmão, você tem uma unção dentro de você, que vai transformar a tua vida para sempre. E querido, e nessa caminhada com o Espírito Santo, você vai viver maravilhas, e você vai ver esse poder te usando para expulsar demônios, para curar enfermo, para fazer a obra do Senhor, porque essa unção está transformando você. Quantos querem essa transformação de Deus na sua vida, irmão?